Seja muito bem-vindo ao Chamado do Lucro. O nosso tema de hoje é um tema que é muito importante e a maioria dos pequenos empresários se esquecem de verificar ele, chamado ponto de equilíbrio. Antes de começar na parte gráfica, eu vou explicar o que é o ponto de equilíbrio. Ele nada mais é do que quando o seu resultado é zero. O que significa isso? Que no momento que eu faço a venda, eu consigo pagar meus custos e minhas despesas, dando resultado igual a zero. Eu não tenho nem prejuízo, nem lucro. Resultado igual a zero. Então, no momento que eu começo a entender agora que ponto de equilíbrio é igual a resultado igual a zero, eu penso o quê? Se eu começo um negócio, no primeiro momento a gente vai ver esse daqui, ó. Eu só tenho despesas. Por quê? Porque os custos estão relacionados à venda. Se eu tenho uma venda, eu tenho um custo. Se eu não tiver venda, eu não tenho custo. Mas eu tenho somente despesas. Um exemplo bem claro. Imagine que você tem uma loja de roupas e você tem um vendedor e esse vendedor ganha o salário fixo e mais a comissão por venda. No final do mês, se ele não vender nada, ele vai pagar, você vai ter que pagar o salário dele. É uma despesa. Mas você vai ter que pagar zero de comissão dele, que é um custo de venda. Você vai ter que pagar zero de tributos porque não teve venda. E você vai ter custo de produto ou de serviço zero porque você não teve venda. Então, o que é que sobra? A despesa. E, graficamente, a despesa está representada por essa linha amarela aqui. Isso quer dizer que eu já começo com um gasto de R$6.000, certo? E um prejuízo de R$6.000 negativo, né? Porque é prejuízo negativo, por isso que ele está abaixo dessa linha aqui do zero. A gente vai fazer agora um equilíbrio, aumentando a quantidade de vendas para chegar aqui no ponto de equilíbrio, onde o resultado é zero. Então imagine que... no momento que imaginamos que eu vou abrir minha loja agora, onde eu só tenho despesas, e eu vou começar a vender. Então essa linha azul ela vai começar a crescer. No momento que eu começo a crescer, vai aparecer a linha vermelha aqui de custos, que ela é o somatório da despesa de 6.000 mais o custo específico daquela venda. Então ela vai começar já aqui do número 6.000. E minhas vendas vai começar do número zero. E vai ter um impacto no meu resultado, que hoje é prejuízo. Você vai ver que ele começa a crescer também. Então vamos agora para o gráfico, né? É importante lembrar também o que é margem de contribuição. A margem de contribuição é um ponto também muito importante de uma análise de ponto de equilíbrio. Para você saber exatamente quanto, quando eu vendo, contribui para eu poder cobrir as despesas e gerar lucro. Então a margem de contribuição serve para isso. É um indicador importantíssimo de quanto eu devo vender para cobrir minhas despesas e ainda dar lucro. Então começamos aqui, ó. Fiz uma venda de 2 unidades. Note que apareceu a linha de custo, 6.960, que é exatamente 760 de custo aqui em cima, mais as despesas acumulado dá 6.000. E eu tenho aqui minha receita de 2.000. E também, ó, meu prejuízo diminuiu um pouquinho. Tá? Então era de 6.200, agora foi para 4.960. E agora eu vou chegar aqui e vou aumentar mais 4 unidades. O mesmo reflexo. E essa diferença aqui, ó, entre a linha vermelha e esse ponto da linha azul é exatamente a diferença entre o zero para a minha linha de prejuízo. Então, meu prejuízo aqui em cima, você pode ver, está 3.720. Isso quer dizer que aqui embaixo também está 3.720. Minhas vendas agora estão em R$4.000 e meu custo mais a despesa acumulada é de 7.720. O preço unitário que eu coloquei aqui é só para você referenciar que os pontos amarelos, independentemente de eu dar desconto ou não, vou botar aqui, ó, menos 10% de desconto. Você viu que eles não modificam, tá? Eles continuam iguais, ó, 5, 3%, 3.000 e 1.550. Por quê? Porque eles não variam com o preço específico. O custo unitário de tributo de venda, ele varia o quê? Valor monetário. Já a despesa e o custo do produto, ele varia o valor percentual.
porque eles estão vinculados àquele número da venda que eu fiz. Então, se eu dou um desconto, meu custo tributário e meu custo de venda percentualmente não muda. Mas meu custo produto e minhas despesas mudam quando eu dou aquele desconto. Então é importante a gente ter esse conceito também. Aí eu aumentei agora para 6 vendas. De novo, nesse momento minha receita se aproximou das despesas. Porém, ainda falta um buraco aqui, ó, entre a linha vermelha e a linha azul, para eu poder pagar ela. Esse buraco vai chegar exatamente onde a gente quer, que é o ponto de equilíbrio. E meu prejuízo também está diminuindo em relação ao zero aqui, que é essa linha branca. De novo, eu aumentei agora para 8 vendas. Olha que já está chegando bem perto, e aí na hora que eu chego a 10 unidades vendidas, eu chego no ponto de equilíbrio. Aqui graficamente você viu aqui, essa linha é o ponto de equilíbrio, onde eu tenho minha receita igual ao acumulado das despesas com custo, que é essa linha vermelha, e eu tenho um resultado igual a zero. Isso se reflete aqui em cima, nessa coluna aqui, ó, zero, e o preço unitário também é zero. Então agora eu já sei quanto é meu ponto de equilíbrio. Eu preciso vender R$10.000 nessa composição que a gente criou, ou seja, eu tenho que vender 10 unidades a R$1.000, então eu tenho um preço médio de venda de R$1.000, certo? E eu tenho que vender 10 unidades. Isso a gente fez o exemplo de um produto, mas imagine que você tem vários produtos, você tem que achar o preço médio deles e multiplicar por essa quantidade para chegar nesses R$10.000 hipotético que criamos aqui. E aí a mágica acontece agora. Na hora que eu aumento 12 unidades, começou a descolar. E o mais engraçado é que olha a diferença desse ponto de 12 unidades para a diferença agora aqui da minha receita para o meu custo acumulado. Minha margem de lucro começa a aumentar muito. Porque agora eu não preciso, depois do ponto de equilíbrio, me preocupar mais com as despesas. Elas já foram pagas. Então, a margem de contribuição agora aqui começa a ser muito maior, sobrando mais lucro. E chegamos a 16 aqui. Se eu chegasse a 20, você também vai ver que desloca ainda mais, ó, a diferença entre receitas e meu custo e despesa acumulado. E isso é importante, de novo, para que você entenda. O ponto de equilíbrio você tem que saber, porque essa é a sua meta mínima de venda mensal. Você não pode ter prejuízo, você tem que ter lucro todos os dias. Sua empresa tem que ser 100% lucrativa. Então, se eu não estou vendendo, eu tenho que fazer campanhas para aumentar as vendas. Se eu estou aumentando as vendas, mas minhas despesas são altas, eu tenho que fazer campanhas internas de redução de despesas. Os custos, eles são mais difíceis de ser negociados, porque é um custo tributário, é um custo de comissão de venda, que é uma motivação para o seu funcionário vender, é a taxa, que é a maquininha de cartão de crédito de cobra. Então, se você tem um volume muito baixo, você não consegue negociar. E o custo do produto geralmente está relacionado ou às suas horas ou ao produto que você comprou para revender, a matéria-prima. E aí também é o mais difícil quando você é pequeno negociar. Então só sobra 3 pontos, gente. Primeiro, se preocupar bastante em controlar os custos, aumentar as vendas e se preocupar em manter os custos sob controle. Eu não posso aumentar, eu vou aumentar as vendas falando agora que meu funcionário vai ganhar 10% de venda. Não adianta. Eu tenho que manter os 3% dele e dar outros tipos de bonificação para ele, para que ele aumente as vendas. Eu tenho que trazer mais clientes, eu tenho que fazer ele se sentir mais motivado em vender. Mas eu não posso aumentar, ó, percentualmente, que essas partes amarelinhas aqui do custo, porque isso vai ter impacto direto na minha receita. Se eu der um desconto agora de 10%, ó, note que aqui caiu, antes era, ó, o lucro de 23 menos 10% caiu para 15%. A quantidade de informações que a gente tem quando a gente dá um desconto é isso aqui. Então, quando você dá um desconto sem saber quanto é o limite de desconto que você pode dar, você vai ter que vender muito mais para chegar no seu ponto de equilíbrio. E isso acaba prejudicando o seu negócio. Então, você agora já sabe calcular seu ponto de equilíbrio. Aproveite e faça esse cálculo urgente, porque ele é fundamental para o seu negócio. Ponto de equilíbrio, margem de contribuição e saber o quê? Que eu tenho que aumentar as vendas e diminuir as despesas. Sem, é claro, aumentar os custos
do custo produtivo do meu negócio. Dessa forma, eu começo a ter uma empresa 100% lucrativa, ou seja, que lucra todos os dias, que lucra a cada venda, que lucra a cada ação. Então, finalizamos nossa aula sobre ponto de equilíbrio, onde demonstramos exatamente os 3 pontos básicos. A importância de saber o ponto de equilíbrio, a importância de ter metas para atingir no mínimo ponto de equilíbrio no mês, a importância de ter metas de aumento de vendas e a importância de ter metas de redução de despesas. Isso maximiza o seu lucro. E agora nos despedimos e vamos até a próxima aula, onde vamos tratar sobre fluxo de caixa.